Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula extra dessa semana. Nessa semana, nós estamos tratando mentalidade. E por que mentalidade é tão importante quando a gente fala de dinheiro? Porque falo com toda a certeza do mundo, o que está te mantendo longe dos seus objetivos é a forma que você vê e que você lida com o dinheiro. E nessa aula extra, eu quero passar alguns conceitos para você, porque se você não mudar chaves, a gente falou bastante na nossa aula de segunda-feira, sobre as chaves, sobre os conceitos, a forma que a gente cresceu, coisas que a gente acredita, limitações que a gente coloca, mentalidade de escassez, acreditar que se um conquista, o outro não pode ter. Então, todas essas coisas, elas precisam ser desfeitas. Mas, obviamente, que isso não é do dia para a noite. Nós crescemos acreditando nisso. Então, não vai ser do dia para a noite que vai ser tudo desconstruído. Então, eu convido você a ler o livro Guia do Imigrante, Como Chegar ao Seu Primeiro Milhão. Esse livro vai tratar com detalhe mentalidade. Vai entrar no detalhe, vai entrar nos conceitos, vai falar sobre exemplos de pessoas que venceram. Então, quando a gente quer chegar em algum lugar, o primeiro passo é começar a tirar comportamentos que nos atrapalham a chegar lá. Então, uma das histórias que eu trago no livro é o do Luiz Barsi. Luiz Barsi, ele é uma pessoa normal, né? Veio de família muito humilde, era engraxate na infância. Só que o Luiz Barsi, ele teve um momento no qual ele virou uma chave. Percebeu que não daria para ele viver a vida inteira acreditando no sistema da Previdência, que era um sistema falho. E ele não sabia quanto tempo esse sistema duraria e se duraria ao ponto dele chegar na velhice. Barsi está com aproximadamente 80 anos agora. Então, né, ainda existe, né? Para ele ainda existe o sistema, mas para nós não vai existir. Só que ele enxergou isso lá atrás. Então, desde muito jovem, ele decidiu e fez um plano, um projeto, no qual ele compraria 1.000 ações por dia, por mês. Então, independente do que acontecesse, ele compraria 1.000 ações por mês. E ele fez isso por anos a fio. Todo mês ele comprava 1.000 ações. E o que aconteceu com o Luiz Barsi? Hoje, ele é um bilionário da Bolsa de Valores. Uma pessoa normal, como eu e você. A única coisa que fez de diferente foi: eu não aceito a realidade que eu vivo agora e eu quero viver bem, eu quero ter segurança lá na frente. Então, o que eu preciso fazer para chegar até lá? Essa foi a mesma história de dezenas de outros. Além, recentemente, eu conversei com uma família, né? Hoje são jovens e já investem, são investidores, é um casal de investidor, e eles estavam me contando sobre o pai, né, da mulher da relação, né? E ela falando: olha, meu pai veio de uma família muito humilde e chegou um momento na vida que ele decidiu que ele não viveria aquela vida mais e que os filhos dele teriam uma outra condição. E ele começou a tentar descobrir isso em 1990, descobriu o que ele poderia fazer diferente. E aí ele começou a investir, tanto que ela me falou que o primeiro investimento deles, eles perderam. E o pai investiu escondido da esposa, porque tinha medo da reação dela. Então, em muitos momentos, a gente acaba dizendo não, que a gente não quer investir, que a gente não faz, porque a gente está preocupado com o que aquela outra pessoa vai falar. E, sendo esposo ou esposa, deveria estar, porque tem que ter um acordo, sim, no relacionamento para as coisas caminharem. Mas, às vezes, a gente precisa tomar uma decisão que vai levar a nossa família para a próxima fase. Foi a decisão desse pai de família. E hoje eles vivem muito bem. Então, hoje, esse pai de família, que lá em 1990 decidiu que os filhos dele não teriam a mesma dificuldade na vida, conseguiu criar um ambiente no qual esse casal hoje é um investidor. Por quê? Porque viram exemplos. Mas talvez você, aí do outro lado, não teve esse exemplo na família.
Então, você vai ter que ser o pai. Você vai ter que ser o pai que vai virar essa chavinha. E aí, como que a gente faz em termos práticos para virar a chave? Primeiramente, a chave mais forte que nós temos é a modelagem. Modelagem. Anota essa palavra, porque em todo o curso nós vamos falar de modelagem. O que é modelagem? Por exemplo, uma modelo. O que ela faz? Ela está ali desfilando com uma roupa, ela está sendo um manequim, ela está expondo aquilo. Ela é uma modelo. Agora, a modelagem é você copiar esse modelo. Ou seja, se você quer ser um grande investidor, procure esses nomes que está listado no livro. Procure estudar a vida de Luiz Barsi. Procure estudar a vida de outros investidores. Procure entender o que essas pessoas fizeram. Porque assim você vai conseguir modelar quem você quer ser. Modele o que eu fiz, porque eu não estou tão distante de você. Talvez quando eu fale de Luiz Barsi, alguém que faz 1 milhão por dia, fique muito distante de você. Mas o que eu trouxe ele aqui como exemplo principal é, assim como ele, nós somos. Ele era engraxate. Talvez você tenha uma outra profissão aí do outro lado. E não importa o que você faz hoje, o importante é você definir a sua estratégia para chegar no seu objetivo e modelar alguém que já fez isso. Então, não ouvir as pessoas que não têm o resultado que você quer. Por exemplo, se alguém vira para você e fala, investir é perigoso, só que você olha para a vida daquela pessoa e ela nunca investiu, ela não vive o que você quer viver, ela não tem a liberdade financeira que você quer ter. Então, para que ouvir esse conselho? Simplesmente agradeça e afaste de você. Agora, se é importante que você, se é uma pessoa que sim vive o que você quer viver, aí você pode utilizar a modelagem nesse caso. Entendeu? Agora, esse é o primeiro passo, modelagem. A gente vai falar de mais alguns, então fica comigo.